Olá, eu sou Guilherme, presidente do Fórum Mineiro de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares. Estou aqui hoje para falar um pouco da função de conselheiro tutelar. Essa função pública que foi criado junto com o Estatuto da Criança e do Adolescente e que hoje, os conselhos tutelares estão aí praticamente em todos os municípios brasileiros. Então vamos estar falando aqui um pouco hoje sobre o que é o Conselho Tutelar. Bom, como eu disse, o Conselho Tutelar é um órgão que foi criado juntamente com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não por acaso, esse órgão tem a função de zelar pelos direitos da criança e do adolescente, e zelar como um todo, O Conselho Tutelar ele tem a função primordial de fazer com que o sistema de garantia de direito ele funcione perfeitamente, mantendo as crianças e os adolescentes a salvo de toda e qualquer violação de direito. Para isso, o Estatuto da Criança traz ferramentas legais de modo ao conselheiro tutelar poder aplicar as medidas de proteção. Medidas essas que têm a função reparadora, A medida de proteção nada mais é do que um remédio aplicado pelo órgão quando da violação aos direitos da criança e adolescente. Quando por algum motivo a sociedade, o Estado ou o próprio adolescente viola o seu direito. Ele não permite que ocorra o exercício pleno do seu direito. Então, aí entra o órgão Conselho Tutelar, que tem desde a função de acompanhamento até a função de aplicar medidas como acompanhamento psicológico, encaminhamento para programas de orientação à família, como é o caso dos programas que tem no CRAS, em outros municípios, no CREAS, ou a equipe de proteção especial, que são serviços públicos que vão orientar e acompanhar essas famílias com suas crianças e seus adolescentes, fazendo com que se restaure esses direitos, que volte à normalidade. Então, a função principal do órgão aqui, Conselho Tutelar, é assegurar que a normalidade da vida das crianças e dos adolescentes. Um outro ponto, um aspecto interessante que eu queria ressaltar aqui, é a relação do Conselho Tutelar com os demais serviços públicos. Em especial aqui, eu queria falar da saúde, Em vários momentos, vários desses direitos violados vão ser identificados nos serviços de saúde, nas UBSs, nos hospitais, quando, pelo PSF, por exemplo, quando uma criança ou um adolescente, numa consulta, foi identificado alguns problemas, como no seu desenvolvimento, alguns problemas com relação à sua saúde como um todo, Então, o serviço de saúde, ele tem um papel fundamental para identificar a condição humana da criança e do adolescente. E quando dessa identificação, é importante ressaltar que compete à unidade de saúde, a quem identificou, fazer a notificação da suspeita de maus tratos ou mesmo da constatação de negligência, contra essa criança ou contra esse adolescente. Essa notificação ela deve ser direcionada ao Conselho Tutelar, como prevê o artigo 70B do ECA, E esse comunicado feito ao Conselho Tutelar vai permitir que o Conselho aplique as medidas de proteção, como eu falei aqui, de acordo com a gravidade do caso. Isso não exclui também a necessidade de, em casos emergenciais, casos mais graves, quando constatadas situações como abuso, violência grave, agressão física, que a unidade de saúde comunique à autoridade policial também, como prevê a lei Henri Borel. É necessário se apurar crimes contra a criança e contra o adolescente também.
né? Isso não exclui o atendimento paralelo do conselho tutelar. Então, não existe conflito entre o atendimento do conselho tutelar e a atuação da polícia, né? O ideal é que ocorra simultaneamente em determinados casos. Evidentemente, quando se trata de uma negligência, de um acompanhamento de cunho orientativo, a gente vai dar preferência ao encaminhamento e uma articulação com o conselho tutelar para que se possa fazer o fortalecimento dos vínculos familiares, que é o objetivo central do Estatuto da Criança e do Adolescente, manter essa família unida. Isso é o mais importante, né? Então, eu sempre costumo dizer que o norte aqui é assegurar o bem-estar da criança e do adolescente e manter a criança segura. Então, o nosso norte aqui deve ser, quando da identificação de uma negligência, de uma violação de direito, identificar se é uma negligência, se é possível trabalhar essa família com a criança ainda, né, dentro do núcleo familiar, ou se é uma situação de violência grave e que existe ali naquele momento a necessidade da intervenção da autoridade policial. Então, esse é o nosso norte, esse é o grande parâmetro, né? Logicamente que a discussão em rede ela se faz necessária para que ocorra uma construção mais benéfica, né? Uma saída melhor para os problemas da criança e do adolescente. Por isso, o Estatuto ele é sábio em trazer a importância da discussão, né, interdisciplinar. E nesse aspecto, o Conselho ele funciona como um órgão articulador dessa rede. Então, assim, o Conselho ele vai ter essa função de unir os vários pontos dessa rede, né? Pegar um elemento que venha como uma notificação de violência da saúde e trazer essa discussão também junto com a escola, junto com a assistência social, junto com as entidades do terceiro setor, que eventualmente também vão atender essa criança, esse adolescente, para poder fazer uma construção mais sólida, né? E aplicar uma medida mais eficaz e que garanta a maior plenitude dos direitos dessa criança, desse adolescente. Bom, é o que eu tinha para falar para vocês e espero ter podido contribuir um pouco sobre esse assunto, conselho tutelar, que afinal é muito vasto, né? A gente teve aqui pincelando um pouquinho sobre o que é o conselho e essa relação conselho e saúde. Muito obrigado.